Paz e bem, boa noite a todos, amém? Eu estava em casa e vendo essa chupinha cair, inclusive, Giovanni, eu lembrei até de vocês, você vai entender. E ontem, a gente, graças a Deus, teve um número considerável, um número bom de pessoas no culto e foi um culto em todos os sentidos, eu posso dizer que foi uma bênção, uma alegria boa entre nós. E hoje, com a chuvinha, eu estava pensando, eu falei, quero ver como que vai ser o número do pessoal à noite. E enquanto que eu pensava isso, eu lembrava quando a gente morou no Peru, a gente foi fazer missões no Peru. E no Peru são 10 meses e meio de tempo nublado. Você não vê o céu direito, é cinza o tempo todo. Quando chega no verão, dá um mês e meio de sol, mas aquele sol que, se você está no sol, você sente o calorzinho, mas se você vai no lugar onde tem sombra, você sente frio, porque a umidade lá chega a 98, 99% de umidade no ar. E lá não tem esse negócio de frio. Se você se preocupar com frio, você não vai fazer nada, porque é frio o tempo todo. E no Peru a gente teve em lugares onde eu fui ministrar a palavra, que são 3.800 metros de altitude, e assim, respirar é difícil. A Alessandra passou mal demais lá, a Alessandra ficou 5 dias muito mal, e era uma festividade da igreja, e o povo estava lá, adorando, cantando, dançando. E se a gente pensar então nos lugares que são frios mesmo, abaixo de zero quase o ano todo. E eu em casa pensando tudo isso. E aí, Giovanni, quando eu falei que eu lembrei de você, foi daquela nossa conversa, não sei se você vai lembrar. Você falou, pastor, estava tão frio domingo que a gente ficou em casa sem fazer nada, lembra disso? Aí eu ainda falei para você, é por isso que a Bíblia diz que o Senhor falou para a gente orar para que Ele não venha no sábado ou no inverno, E porque a gente tem essa inclinação de escolher de fato dias que a gente vai levar o corpo para na comunhão adorar ao Senhor. E aqueles que não entendem, e eu preguei isso, não lembro se foi hoje de manhã, nem lembro mais, eu falava sobre, foi ontem, eu falava sobre os países que hoje estão sofrendo perseguição, onde igrejas estão sendo destruídas, onde cristãos estão sendo assassinados, porque não abre mão de buscar se reunir e de declarar que Jesus Cristo é o Senhor. E nós chegamos a um tempo onde quase tudo para nós é desculpa. A história mostra quantos cristãos foram mortos porque estavam reunidos adorando ao Senhor. A China tem sido uma das maiores assassinas de cristãos quando estão em cultos. E a gente tem uma liberdade tremenda, mas tudo se torna motivo. É o cansaço, é a chuva, é quando o sol está muito forte, e por aí vai. E lamentavelmente, eu não estava aqui no domingo passado, que eu fui pregar e ministrar a ceia em São Pedro, e São Pedro estava lotado, e me disseram que aqui também a casa estava cheia domingo passado, mas aí veio a chuvinha, O pessoal olhou para a cama, outros olharam no sofá e falaram, sofá meu, ninguém te ama como eu, Aí olharam para a coberta e falaram, I love tu como não I love ninguém, E abraçaram a coberta. Mas eu oro a Deus para que chegue um tempo que a gente busque o Senhor de todo o coração, que a gente possa dizer de fato todos os dias como salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que a gente entenda quando o salmista disse, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vale muito mais um dia nos teus atos do que em qualquer outro lugar 1000 dias. E eu creio que esse dia há de chegar e a gente há de contemplar isso, que não precise ser uma perseguição para a gente entender isso. E hoje um pouco do que eu vou pregar, seguindo aquela sequência das cartas de Paulo às igrejas da Ásia,
eu vou estar falando um pouco sobre o que vivia a igreja, uma das igrejas da Ásia chamada Sardes, e a gente vai fazer uma comparação do que a gente vive hoje. Hoje eu não esqueci das crianças, e ela está mostrando ali, mas eu quero que elas fiquem, que eu quero que a gente tenha um momento de oração. Vamos ficar de pé se você puder, que sentirem mais à vontade, de joelhos, sentado, fique à vontade, mas eu quero que a gente tenha um tempo de oração, e vamos orar juntos. Senhor, outra vez mais eu venho diante da Igreja Metodista em São Mateus, diante do Senhor, pedir que o Senhor nos liberte da religiosidade, que o Senhor arranque de nós pela raiz tudo aquilo que tira de nós a dimensão do privilégio que é podermos reunidos prestar culto ao Senhor, de ouvirmos a Tua Palavra, de sermos edificados, não tão somente pela Tua Palavra, mas pela comunhão dos santos. Ó Deus da glória, levanta-nos como homens e mulheres que são verdadeiramente inclinados para viverem no centro da Sua vontade, homens e mulheres com sede do Senhor, de viver o Senhor lá fora, e aqui se reunir para crescer na graça e no conhecimento, e Te adorar, Senhor, junto com aqueles que morarão conosco na eternidade. Deus, que seja o nosso prazer, que o nosso prazer esteja na Sua lei, a ponto nela meditarmos dia e noite, e que lá fora sejamos a igreja em missão, a ponto de que olhem para nós e vejam que nós Te adoramos, de que nós temos prazer em nos perder, testemunhar, de que quando viemos para a Tua casa, amigos, sabem, Senhor, que estamos vindo Te adorar e Te bendizer. Ensina-nos a compreender isso, ensina-nos a entender que o ato da comunhão envergonha o nosso adversário, desfaz as obras das trevas. Ah, Senhor da glória, aviva a Tua obra em nosso meio dias, traga um renovo espiritual, de que, Senhor Deus, fomos feitos para viver para Ti, em Ti, para a glória do Teu nome, e toda vez que qualquer coisa rouba isso de nós, é o adversário que está nos dominando, é ele que está ganhando. Todas as vezes que nos calamos e não pregamos a Tua palavra, estamos dando a oportunidade do adversário ser vitorioso, isso que ele traz. Mas nós sabemos que em Ti somos mais do que vencedores. Por isso, Senhor Deus, faça-nos levantar-nos, Senhor da glória, espiritualmente, na autoridade e no poder do Espírito Santo, para testemunhar o Senhor, para pregar a Tua palavra. Que nós, pais, tios, avós, padrinhos, possamos ser testemunhos vivos da maneira de proceder, a fim de que se cumpra, Senhor Deus, Provérbios 22, 6, que no caminho, caminhando conosco, eles tenham a lei do Senhor guardada no coração, a ponto de jamais se desviarem. Por isso, ensina a criança no caminho, ensina-nos a velarmos pelos nossos filhos, ensinando-os a Te amar, ensinando-os a Te temer, ensinando-os, Senhor Deus, a pregar a Tua palavra a tempo e fora do tempo. Eu coloco esta noite poder e glória em nome de Jesus Cristo. Amém. Crianças, vamos orar para ir para a salinha. Irmã Irineu, vem aqui, irmão Irineu, orar pelas crianças, irmão Irineu. Som A.
Vem cá, irmão Irineu, orar, amado. Aqueles que puderem, fiquem de pé. Nosso Deus, ó nosso Pai, aqui está, Pai, os pequeninos, Senhor. A sua palavra diz: os pequeninos herdarão o reino dos céus. Também, Pai, eu te peço a Ti, Senhor, que eles cresçam, Pai, na estatura e também a liberdade de Ti, Pai. Que eles cresçam conhecendo, Pai, a Tua palavra. Aleluia. Nesse momento, Pai, elas vão para a sua sala conhecer a Sua palavra, Pai, de acordo, Pai, com o seu querer, Pai. Muito obrigado, meu Pai. Também a professora, Pai, que vai estar ao seu lado dessas crianças, Pai. Abençoa, Pai. Dê liberdade, Pai, a cada um deles, em nome de Jesus, Pai. É que eu te peço. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amados, antes de pregar, eu quero só dar alguns anúncios, né? Tá aqui? Então põe aí. Sai que é sua, Tafarel. Distrital Metodista de Mulheres, dia 23 do mês que vem, de 8 às 4h30, da igreja de Linhares, ali em Interlagos, em Linhares. E o que é preciso para estar lá, Mirlene? Buscar a irmã Célia. Depois eu boto lá no grupo a irmã, ou então Mirlene coloca que a irmã Célia, ela está gripada e aí não está podendo vir. Então a gente faz contato aí com ela, quem quiser ir. Segue. Ontem, né, nós tivemos louvorzão. Todo último sábado do mês a gente reúne as igrejas, as congregações aqui, e a gente faz o louvorzão. E já está aí o próximo, que vai ser na nossa congregação lá no bairro Cacique, às 7h30. Não esquenta para aquelas caras feias que estão ali não, só preste atenção no anúncio só, por favor, tá bom? E aí essa é a nossa agenda. Sábado que vem nós teremos a nossa festa country na casa do nosso irmão Leslie, às 2h30 da tarde. E assim, a gente está tentando, aqueles que podem, cada um levar um negocinho. A gente pediu o Leslie para tentar arrumar lá um cavalo emprestado para as crianças, principalmente, né, andarem de cavalo. E é um momento para a gente estar junto, para a gente estreitar mais a comunhão, a unidade. E ter esse tempo, né, de lazer, de engordar, porque crente normalmente come pra caramba a beça, né? Então ter esse tempo de engordar também junto. Dia 16 nós vamos ter o nosso segundo encontro de casais, às 18 horas, na casa do Júnior, né? Esse moreno alto que está ali, né? Arrancou o bigode, perdeu a metade do charme, né? Mas vai ser lá na casa. Acho que o bigode dele foi pro Cadu, hein? Ele tirou e botou lá no Cadu. Vai ser lá na casa do nosso irmão Júnior, no sábado, dia 16. Dia 23 vai ter esse culto. Esse é o da irmã? Não, esse é o distrital que passou. Porque no dia 9 também está para ter, está praticamente certo, o culto em homenagem, louvando a Deus, em homenagem à nossa irmã Albina. A nossa irmã Albina, né, todo mundo sabe, ela teve um AVC, então está limitada, como já é limitado o seu marido. E a sua filha, ela mora em Vitória, e tem um emprego lá, um emprego público. O marido dela, que é o Felipe, trabalha na Globo, na parte de esporte. Então eles estão alugando uma casa maior, e o irmão Galvão e a irmã Albina estarão indo para lá. Salvo engano, irão no dia 15. Não é isso? E aí no dia 9, onde ali está aquele buraco ali, né, a confirmar, mas está praticamente certo, a gente vai ter um culto a Deus, né, louvando a Deus pela vida deles, porque vai ser mais difícil agora a gente vê-los presencialmente. E aí o dia 30 é o louvorzão, que já está aí, já foi anunciado. Tudo dito? Vou acertar ou vou errar? Acertei. Abra sua Bíblia
em Apocalipse 3. Como eu falei anteriormente, vamos estar falando sobre a igreja de Sardes. É aqui? É aqui. Esse. Apocalipse, capítulo de número 3. Podemos? Amém? Ao anjo da igreja de Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, tens nome de que vives, mas está morto. Sê vigilante e confirma o restante que está... Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste, e guarda-o, e arrepende-te. Mas se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andaram vestidas de branco, pois são dignas. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor da glória, fala aos nossos corações, que eu diminua e que o Senhor cresça, mas que segundo a multidão das suas misericórdias eu tenha a graça, a unção, poder do Espírito Santo, sabedoria para ministrar a revelação da Tua palavra para a Tua igreja nesse lugar. Que os corações estejam ávidos de aprender de Ti, de receber de Ti. Que em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória, toda barreira seja agora retirada, e que cada mente, cada ser aqui presente seja vivificado pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados, antes de falar diretamente da igreja de Sardes, essas 7 igrejas a que Paulo escreve, e a gente já está caminhando para o final das igrejas, elas se encontram na Ásia Menor. E dessas 7 igrejas que eram, a princípio, no começo da sua história, eram igrejas vivas, igrejas atuantes, igrejas tementes ao Senhor, com o passar do tempo elas foram se perdendo, e se a gente lembra, só tem 2 igrejas que o Senhor Jesus não faz nenhuma condenação a elas, mas as outras 5, há sempre algo que Deus tem para elogiar e tem para criticar, para condenar. E aí sempre há um pedido de volte ao primeiro amor, se arrependa, se não, e aí logo vem uma condenação. E dessas igrejas que eram consideráveis em relação ao seu testemunho, hoje nesse lugar não tem nenhum % de cristãos na Ásia Menor. Isso teria ou tem que trazer sobre nós uma preocupação, e é o que essa igreja particularmente ela vai falar para a gente. Quantos de nós ainda não temos uma vida espiritual baseada no que a gente viveu no passado, experiências que a gente teve? A gente que vai ficando velho, vou abrir aqui um parênteses rapidinho, mas todo mundo vai entender isso. A gente fala assim, no meu tempo era assim, no meu tempo eu fazia isso. A gente então, no meu caso, que teve uma vida dentro do futebol, aí a gente vai contar, aí na minha época o futebol não era assim. Eu às vezes vou conversar com algumas pessoas, como hoje é ser fuzileiro naval. Eu fui fuzileiro naval no ano 90, me formei no ano 90, e a minha época, pessoas, recrutas faleceram, recrutas ficaram com problemas psicológicos, loucos mesmo, de tamanha pressão que a gente vivia. Hoje no fuzileiro naval você não pode, por exemplo, eu tomei varada na cara,
cuspiram na minha cara, eu apanhei bastante, que fazia parte do processo da minha época. Hoje, se fizerem isso, o recruta ele pega e entra na justiça contra a Marinha, porque hoje não pode mais fazer essas coisas. Isso é para a gente ver que a gente fala assim, no meu tempo era assim. E quando a gente traz para a vida espiritual, quantas vezes a gente está vivendo hoje de experiências, de obras que nós, em nome de Jesus e para a glória de Deus, realizamos no passado. Mas quando a gente vai pegar os personagens que a Bíblia traz para nós, como personagens marcantes, a gente pode falar de Davi, e eu gosto muito do Salmo 71, quando Davi, eles falam dele aqui de vez em quando nas pregações, quando Davi já está avançado de idade, ele vai pedir a Deus para que dê forças a ele, dê saúde a ele, o conserve em vida, para que ele possa pregar a geração que ele está vivendo e a geração vindoura anunciar os feitos de Deus. Davi é um homem que tem um passado tremendo de experiências de Deus, de ser chamado homem segundo o coração de Deus, e ele está com uma certa idade e ele não está preocupado em dizer, no meu tempo, quando eu era jovem, não, ele está falando, Deus, renova as minhas forças, me conserve com vida, que eu quero fazer, continuar fazendo agora, e para a geração vindoura. Tu vai pegar Paulo, você vai pegar Moisés, você vai pegar Elias, homens que até o final da sua vida continuaram frutificando para Deus, continuaram querendo cada vez mais intimidade com Deus. Eu sempre digo que o crente, ele tinha que ser estudado, porque o bichinho estranho é o crente. Eu vou explicar para vocês o porquê que o crente é um bichinho estranho. Quando a gente se converte, a gente fala assim, agora eu estou salvo, eu tenho a vida eterna, os meus pecados foram perdoados, eu entendi que Jesus me ama e me ama muito. E no ato da conversão, a gente só tem um conhecimento desse tamanhozinho de Jesus, não é assim, gente? Amém? Mas aí a gente encontrou um amigo, me converti, em tal dia, na pregação tal, eu senti isso, quando eu vi, eu já estava lá na frente falando, Jesus, eu te amo, entreguei minha vida a Jesus. Dependendo do tempo, vai dizer, eu fui batizado. Faz uma visita, olha, Jesus te ama, deixa Jesus entrar no teu coração, você vai ver que tem uma paz que você não encontra em lugar nenhum, e o novo convertido sai falando isso para todo mundo, não sabe praticamente nada de Bíblia, nada de Jesus, mas tem a experiência própria com o Espírito de Deus, e ele quer que todo mundo saiba disso. Às vezes ele encontra um periquito e fala, vou te falar que Jesus te ama, se converta. A gente vai nesse processo que quer converter todo mundo, falar de Jesus para todo mundo. O tempo vai passando, a gente começa a frequentar a escola dominical, no dia de hoje começa a ouvir umas pregações na internet, e aí começa a achar que a gente sabe muito de Jesus. Então, se sabe muito, vai pregar mais. Se sabe muito, vai orar mais, porque tu conheces mais ainda de quão tremendo e maravilhoso é esse Deus. Tu começa a saber mais das maravilhas dele, do poder dele, da justiça, da misericórdia, da graça. Mas também tu passa a saber agora que esse Deus é um Deus que um dia virá para julgar, e o temor a Deus começa a brotar no teu coração, porque tu sabes que tem que ter uma vida de santidade, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Você vai ouvir que a gente tem que viver de graça em graça, de glória em glória, de conhecer e prosseguir e conhecer a Deus. A gente vai aprendendo que ser cristão não tem a ver com religiosidade, mas sim tem a ver com uma vida de intimidade, comunhão com Deus, viver Jesus o tempo todo. Então tudo tinha que ser mais ainda, amém, amados? Mas não é nada disso que acontece. A gente vai passando o tempo, vai se acostumando com a liturgia do culto. Como eu falei até antes da pregação, no começo você não quer faltar nenhum tipo de reunião, de oração, de evangelização, do que for,
passa o tempo, não, estou sem tempo, tem outro para ir, estou cansado, mas eu sei que fulana vai estar lá, eu não vou orar, mas sei que a irmã Marilene vai estar lá 5:30 da manhã orando, então vai outro fazendo, tudo vai parando. A gente começa a ser o intelectual, o crente que não é bem assim, porque os cânones estão dizendo que é dessa maneira. Há uma regra da igreja metodista, a gente vai sabendo tudo que a letra diz, principalmente de regras, de normas, mas não fala mais de Jesus para ninguém. Serve para acusar outros que têm outro tipo de fé, mas não serve para levar a fé àquela pessoa que tem outro tipo de fé. Estão me entendendo, gente? Amém? E dizem que eu estou mentindo. Eu sei, eu conheço os crentes. Conheço os crentes há 30 anos. E quando a gente aprende a participar, vou pegar a Missilene, no ministério de dança, né? Pezinho para lá, né? Aí a gente fala, não, agora o meu ministério é a dança, meu ministério é a música. E vai ficando dentro desse bolo aqui. E não tem nada mais de Jesus do lado de fora. Tudo é desculpa para não ter mais fome e sede de Deus. Tudo é desculpa para não buscar mais a Deus. Mas aí quando encontra um novo convertido, fala assim, quando eu me converti, e acha lindo o que se converteu fazia e agora não faz mais nada. Quando se converteu era, mas agora não é mais nada além de um religioso. Nos contentamos principalmente com o culto dominical, e se for dominical da ceia, esse é o culto que a gente não pode faltar. A gente é o único povo, quando eu falei que a gente tinha que ser estudado, que quanto mais sabe, mais difícil fica de dar testemunho, que quanto mais tempo tem, mais piora. Nós somos claro que tem as exceções, mas eu quero te dar um exemplo. Veja quem era Paulo no começo e quem se tornou Paulo no final. Tu olha Paulo no começo, olha no final e fala, meu Deus, que homem é esse Paulo? E olha que a experiência dele já foi o próprio Jesus aparecendo para ele no caminho de Damasco. Mas Paulo fala, não sei nada desse Jesus, eu prossigo em direção ao alvo. Eu tenho uma meta que é conhecê-lo cada vez mais. Eu tenho uma meta que é ele ser formado em mim, e que seja o que ele vai falar para Timóteo, em tempo ou fora de tempo, temos que pregar a palavra, temos que anunciar o reino. E a gente piora, a gente não melhora. Eu não entendo. Ontem eu estava estudando, eu sou um pouquinho maluquinho, eu estudo física quântica para poder saber o que o pessoal está pensando, e quando conversar com alguém nesse sentido, saber o que dizer para eles, falar, tu não está falando com qualquer burrinho, é um burrinho diferente, né? Mas burrinho diferente vai falar de Jesus para você. Eu estava estudando sobre uns cristãos que são físicos, são mestres em biologia, mas são tudo cristãos. E aí eu estava estudando ontem, fui olhar para o quarto da minha filha, falei, filha, eu estou apavorado. E ela só olhando para a minha cara, eu falei, quanto mais eu estudo, mais eu descubro que eu não sei nada. Que você vai vendo o quão profundo é. O quão profundo é saber de Deus, é saber das maravilhas de Deus. Eu comecei um curso sobre Bíblia comentada. E esse curso ele vem falando como as letras foram formadas. Eu não vou explicar agora, mas tu sabia que no começo a letra A, ela era a cara de um boi? Não tem nada a ver, né? Mas é assim. Tentando tirar o som, desenhavam uma vaquinha, a cabeça de um boi, e um tempo o boi estava de frente, depois de pé, e depois era o boi com aquele chifrinho, e você vê que era a letra, depois se torna a letra alfa, que para nós é o A, mas começa a escrita para ser a letra A com a cabeça de um boi. Para tu ver quanta coisa tremenda tem para a gente saber, para a gente poder saber que essa escrita
que vai trazer as primeiras escritas para a gente do Velho Testamento. E hoje ninguém pode contestar, porque tem pessoas que querem contestar a Bíblia para dizer que quando ela foi escrita, dentro da data que nós temos, não existia ainda escrita. Mas a ciência, a arqueologia descobriu e comprova que muito antes disso já havia a escrita. Por que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque a gente tinha que ser cristão que melhora todos os dias. Melhora no caráter, mas melhora também, principalmente, no desejo de ter fome e sede de Deus, para fazer os outros conhecerem a Deus. E aí eu vou falar sobre a igreja de Sardes. A igreja de Sardes era uma igreja, Sardes, a cidade de Sardes, era uma cidade que ficava num penhasco. Alguns defendem que tinha 300 metros de altura, outros que tinha 500 metros de altura acima do nível do mar, mas a maioria entende que eram 300 metros de altura. Dentro de alguns significados da palavra Sardes, significa aqueles que saem, aqueles que vão. E essa igreja, ela ficava lá em cima, num penhasco. Então ela sim, tinha a arrogância de entender que ninguém podia invadi-la, porque tu tinha que subir um penhasco e tinha lá a muralha. Então ela era difícil de você guerrear contra ela. Inclusive nunca ninguém a venceu guerreando contra ela com um exército para derrubar muros, porque não tinha como transpor. E essa cidade, ela ficava num encontro de 5 rotas, e por causa disso ela se torna um grande comércio de lã, e ela se torna tão rica a ponto do século 7 a.C. ela se tornar a capital de Lídia. Ela era uma das referências desse lugar de comércio que era muito movimentado. Porque quando vem na minha cabeça, para dar um exemplo, só vem em Rio de Janeiro. Eu ainda estou tentando aprender os lugares aqui, mas se você vai numa Uruguaiana no Rio de Janeiro, depois vocês procuram aí na internet, era esse movimento de comércio enorme nesse lugar, e ela tinha essa pujança de estar no lugar que as pessoas não conseguiam chegar. Hoje lá só tem um povoadinho de um pessoal turco, não é mais numa cidade, é apenas um povinho no sentido de ser pouca gente, tá gente? Não de depreciar o povo, mas é um povo muito pequeno de uma cidade que no seu auge, no ano 560, através do rei César, ela chegou a uma magnitude de quase todo mundo querer conquistá-la. Ela era referência de potência, de riqueza e principalmente pela sua localização. Mas no ano de 529, o rei Ciro, esse rei Ciro, que era o rei Medo-Persa, que a gente vai encontrar lá no livro de Daniel, ele durante 14 dias ele cerca a cidade, e não tinha como invadir, não tinha como, é só você pensar, né? Quem já viu o desenho, então, esses dias a gente estava vendo lá pela, nem sei quantas milésima vez, o filme do Shrek, né, que minha filha, ela fala as falas do Shrek todinha, ela fala as falas do burro, a fala do Shrek, de todo mundo, e você vê, só que no Shrek, no caso, ainda tem lá a parte de fogo, né, lá, mas você vê que é um penhasco, e o castelo está lá em cima, e era assim que era a cidade de Sardes. E o que acontece? Ciro, durante 14 dias, cerca a cidade. E à noite, quando o pessoal está dormindo, eles tinham descoberto um buraco entre as rochas que dava acesso à muralha. E aí os soldados, enquanto que eles estão dormindo, os soldados de Ciro vão entrando um por um e dominam a cidade. Acham que eles aprenderam? Aprenderam nada. No ano de 218, primeiro foi em 529, depois no ano de 218 a.C., de novo, Sardes foi invadida da mesma maneira. E quando foi no ano 17 da nossa época, 17 depois de Cristo,
essa cidade ela sofreu um grande terremoto. E logo começaram, através de Tibério, a reconstruir essa cidade. Mas ela nunca mais foi a cidade que outrora havia sido de referência, a ponto de hoje ela se chamar Start, né? Está lá na Síria, e ter somente esse povo. Diante do que eu falei para vocês, entenda agora o que Jesus está falando para essa igreja. Vamos lá no texto de novo. Ele vai começar dizendo: ao anjo da igreja de Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 espíritos. 7, alguns defendem ainda que significa perfeição, mas não é. 7 significa plenitude, aquilo que está completo, aquilo que está que teve um começo, um meio e um fim, não tem mais nada o que fazer, está completo. E quando ele fala dos 7 espíritos, ele está falando desse Deus que domina sobre todas as coisas, sobre todos os povos. Ele está falando desse Deus que ele é pleno sobre todo mundo. E aí depois ele vai falar das 7 igrejas, das 7 estrelas, que tem a ver, alguns defendem que as 7 estrelas tem a ver com esses pastores, esses líderes que estão à frente das 7 igrejas para quem as cartas são direcionadas. Mas outros também defendem que essas 7 estrelas está falando desse cuidado, desse amor que Deus tem por toda a sua igreja, por todo o seu povo. E aí ele vai continuar falando: conheço as tuas obras, tem nome de que vives, mas está morto. Na época que João escreve, que ele recebe essa carta do Senhor Jesus e escreve para Sardes, a igreja de Sardes, ela está nesse lugar. E ela tem a característica total da própria cidade. Isto é uma igreja que, para quem olha de fora, a igreja está viva. Mas quando Deus olha para ela, Deus fala que ela está morta. Tem nome de que vive, mas está morta. Quando a gente vai lembrar de Mateus 6, que está dentro do Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5 e vai terminar no final do capítulo 7, o Senhor vai falar principalmente sobre os religiosos, e dentro deles os fariseus, que diz para eles: vocês limpam o exterior, mas o interior está sujo, lembra? E lá tem a gente vai lembrar da passagem da figueira, que Jesus olha para ela e ela aparenta ter fruto. Um dia ainda vou pregar, então não vou entrar em muitos detalhes, vou pregar sobre essa passagem. Ela parece ter fruto, e quando Jesus chega nela, ela não tem fruto, e Jesus a amaldiçoa. Na época do irmão Irineu, tinha um comercial do Denorex, não sei quem lembra, que parece, mas não é. A igreja, ela tinha toda essa aparência. Era uma igreja que tinha programação, era uma igreja que tinha liturgia, era uma igreja que tinha ação social. E nessa cidade se cultuava a deusa Artemis ou Cibeles, e ela tinha uma fama, essa deusa, de ressuscitar, de trazer pessoas à vida, mas ao mesmo tempo também era envolvida em libertinagem. E a igreja, ela estava se deixando contaminar por tudo aquilo que envolvia a idolatria da igreja, a idolatria de Cibeles em Sardes, na cidade. E eu vou melhorar para você. Quantas coisas hoje, lá de fora, que a gente chama de pecado, sensualidade, idolatria, libertinagem, tem invadido as igrejas que se dizem igreja do Senhor. Hoje tem gente aí que casa na cabeça deles pessoa do mesmo sexo, e vai dizer que isso é normal, que é amor. Quantas pessoas no nosso meio cristão, ou pelo menos de crente,
que acha que é malandragem você sonegar o imposto, acha que é esperteza você ser um 71 da vida, e entre tantas outras coisas. Quantas pessoas que se vestem e dizem que vêm adorar o Senhor totalmente sensual. E uma coisa é você se vestir sensual, ou talvez a palavra fosse até mais forte, mas eu não vou usá-la, do que a sensualidade, porque você não se tocou. Mas tem aqueles que fazem para provocar, quer ser percebido, quer ser notado, quer ser cobiçado ou cobiçada. E aí vão entrando no nosso meio, e a gente vai usando aquela palavra, aquela frasezinha, não tem nada a ver. E isso vai invadindo. Mas por que a gente canta? Por que a gente dança? Por que dá dízimo? Por que um montão de outras coisas? Porque se arrepia. A gente cantou aqui, né? Eu não quero só me arrepiar, eu não quero não sei o que lá, eu quero experimentar, eu quero ir profundo lá no oceano. A gente cantou. Mas tem um montão de gente que fica feliz porque se arrepiou, porque desceram algumas lágrimas, porque se emocionou. Gente, se vocês forem no show do Roupa Nova, tem gente que chora mais do que na igreja, e não tem diretamente nada a ver com a pregação da salvação. Mas aí a gente acha, porque tem a liturgia, porque faz alguns tipos de trabalho no nome de Deus, a gente fala que a gente está vivo. E está Deus falando: sepulcros caiados, vocês têm fama de vivo, mas estão mortos. Quando você vai ler Isaías capítulo 1, o pessoal está lá fazendo festa, orações, celebrando. Deus levanta o profeta Isaías e disse: eu não recebo nem as orações de vocês. Tu tens ideia disso? De um Deus falar: eu não recebo as orações de vocês. Mas o povo achava, porque estava fazendo a festa que Deus mandou, os sacrifícios que Deus mandou, Deus se agradaria, Deus ia fechar os olhos para os pecados e ia falar que está tudo bem. E eu quero te dizer essa noite: Deus não vê aparência, Deus esquadrinha os rins e sonda o coração. Tu já viu aquela história de pessoa que faz uma ajuda, mas só usando uma expressão antiga, só para ficar bem na fita, só para ser reconhecido pelos outros, só para ser visto pelos outros? Hoje então, que tem, né, a internet aí, o tal do selfie, que faz para que o outro se repare e fale: poxa, que coisa linda, que ação bonita. Mas quando você vai ler Romanos 4:23, vai dizer que se não é por fé, Deus não aprova. Se você vai ler 1 Coríntios 13, se não há amor, Deus não aprova. Não tem a ver com o que é feito do lado de fora. Pode, aos olhos de todo mundo, estar vivo, mas na verdade está morto. Um determinado dia, numa conversa com o pessoal, irmão em Cristo, falando sobre pessoas que estão em outra igreja, onde é pregado um monte de heresia, um montão de ensinamentos não bíblicos, e aí você chega a ouvir: mas é melhor estar lá. Não é melhor, gente. Lugar nenhum que é engano é melhor, porque onde há engano há morte. Quem aqui já viu o filme de zumbi? Quem já viu o filme de zumbi? Você olhando lá no filme, parece que eles estão vivos, né? Eles andam, dependendo do filme, eles têm fome, eles falam, tem toda uma aparência de estarem vivos, mas estão mortos. E a gente acha que viver no engano, mesmo que outros de fora digam que a gente está vivo, até porque a preocupação é o que vão ver na gente e chamar de vida ou de morte, a gente acha que isso está bom. Enquanto Jesus está falando: é sua aparência, porque para mim vocês estão mortos. Mortos.
E eu falo sem medo de errar, gente. Quantas igrejas e quantos crentes hoje têm toda uma aparência de que vive, mas estão mortos. Quer ver uma das características de quem pensa que está vivo e está morto? Espiritualmente falando. Você vem na programação da igreja, você faz parte do ministério de música, você pode ser até pastor, mas se você não tem uma vida de oração, você está morto, só tem uma aparência. Você pode ser o dizimista mais fiel e trazer o maior volume no seu dízimo e na sua oferta. Se você não se compadece de quem está morrendo sem Cristo, você só tem aparência de vivo, você está morto. Você vai estudar qualquer história de avivamento da igreja, qualquer uma. E para eu não pegar nos mais históricos, eu vou pegar o da Bíblia, quando acontece o avivamento derramado do Espírito Santo. Qual é a primeira coisa que acontece? Pregação do Evangelho, envio de missionários, pessoas que têm prazer em estar em comunhão, de aprender da palavra, de ter uma vida de oração e de partilhar do pão. São características intrínsecas de quem de fato está vivo. E é tão profundo quando a gente vai ler isso em Atos, que vai dizer que por causa disso, o próprio Deus acrescentava todos os dias aqueles que iam ser salvos. A gente está vivendo uma máscara tremenda, achando que está enganando a Deus. É interessante quando vem aquele jovem rico, em Lucas 10, se eu não me engano, ou Marcos 10 ou Lucas 10, e fala para Jesus: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde: por que me chama de bom? Só um bom, que é o Pai. E aí em Marcos vai dizer que Jesus o amou e falou assim para ele: conhece os mandamentos? Ele fala: todos esses eu guardo e pratico desde criança. E Jesus olha para ele e fala assim: só lhe falta uma coisa. Vai, vende tudo que tu tens, dê aos pobres e siga-me. E a história termina dizendo que ele saiu entristecido porque ele possuía muitos bens. Mas para quem estava de fora, ia falar: esse jovem é de Deus, ele é fantástico, ele guarda os mandamentos desde novinho. Mas o coração dele não pertencia ao Senhor. Era uma vida de religiosidade, de aparência, que talvez os de fora aplaudissem e falassem: que coisa linda que é esse garoto, eu queria esse genro, esse casamento para minha filha. E Jesus está falando que ele foi embora porque o coração dele não estava no Senhor. Tens fama de que vive, mas está morto. A gente tem sido enganado de achar que eventos significam uma igreja viva. Eu quero fazer uma pergunta: quem já viu algum avivamento por causa de eventos? Não existe. Mas quem já viu o avivamento por causa de oração? E o que o avivamento causa em primeiro lugar? Arrependimento de pecados. Quem já viu o evento gerar arrependimento de pecados? É para a gente ver que pode ter uma aparência de vida, mas que está morto. Esse era o problema da igreja de Sardes, que vivia de glórias passadas, que usava uma maquiagem para que todo mundo pudesse ver. Eu quero falar um pouquinho sobre a nossa denominação, principalmente a gente tendo aqui a família que está conhecendo a Metodista agora. Gente, a história da igreja metodista é uma das coisas mais lindas
do mundo. O metodismo, ele faz parte de toda uma trajetória espiritual que entra numa história social. Época da Revolução Francesa, época da Revolução Industrial, todos os países sendo massacrados por guerras, sendo conquistados pela França através da força. John Wesley tem a experiência com Deus, sai para pregar o evangelho nas minas, sai para pregar para prostitutas, para pessoas alcoólatras, começa a fazer trabalho social, começa a ensinar a alfabetização, a ponto de quando a França chega lá, encontra um lugar pacífico, cheio de amor, e a Inglaterra é o único país que não é invadido por forças, pela manifestação do amor e da graça de Deus, pela pregação de John Wesley e daqueles que com ele caminhavam. John Wesley é esse homem que começa a pregar nas praças, ele e Whitefield, coisas que não aconteciam até então. Se tem uma praça, se tem um túmulo, ele chega a pregar no túmulo do próprio pai, pregando para todo mundo. Acordava 4 horas da manhã para poder ter pelo menos 2 horas de oração até as 6 horas da manhã, todos os dias. A história do passado é linda. E hoje? Cadê a gente pregando lá fora? Cadê a gente investindo tempo de oração? Cadê a gente preocupado com ações sociais? Cadê a gente preocupado com aquele povo que está perecendo pertinho da gente? E a gente não ajuda nem socialmente, por N motivos, mas também não ajuda na oração, não ajuda na pregação da palavra. E aí a gente vai falar, mas o metodismo vem dia 24 de maio, que é o dia que a gente comemora o coração aquecido. Só comemora coisas do passado. Quer ver um exemplo? Vocês vão saber responder. Qual é a igreja que mais cresce? A denominação que mais cresce? Assembleia de Deus. É a maior denominação do Brasil. Metodismo é muito mais antigo do que a Assembleia de Deus. Nós nascemos em 1738. A Assembleia hoje deve ter uns 110 anos, mais ou menos. É por aí, talvez até menos um pouco. E nasceu na Amazônia, aqui no Brasil. E hoje ela está em tudo quanto é lugar desse país. Invadiu outros países. Cadê o povo metodista? E como metodista, respeitando aqueles que pensam diferente e respeitando aqueles que, graças a Deus, não são mais do mesmo. Meu Deus, como a gente faz um montão de eventos para dizer que a igreja está viva. Eu vindo de Vitória ontem, né, sexta, e aí um amigo meu lá do Rio, que mora hoje lá perto da Pedra Azul, seminarista da Igreja Batista, começou a me fazer algumas perguntas bíblicas, é um pouco da vida de pastor, né? E eu dirigindo ia tentando responder dentro do possível, e ele fez uma pergunta sobre algo que é muito feito em quase tudo quanto é denominação, e que a Igreja Metodista também faz muito, agora não tanto, mas ainda faz, que é o chamado encontro com Deus. Eu tenho um livro escrito há mais de 2 anos, que só falta condições para publicar, que eu conto essa história. O nome do meu livro é Assim Me Discipularam e Assim Eu Pratico. E eu falava para ele, me conta, se tu me mostrar pelo menos 3% de pessoas que permanecem firmes até hoje, de inúmeros encontros com Deus que já foi feito, eu pago almoço, uma janta, o que tu quiseres. Porque, amados, a conversão ela só vem com a pregação da palavra de Deus, com a ação do Espírito Santo, convencendo o homem do pecado, do juízo e da justiça, e nos fazendo nascer
de novo. Isso é conversão. Do contrário, pode chorar, virar cambalhota, se jogar no chão, mas isso não é sinônimo de conversão. E aí eu tenho 10 minutos para falar do restante e eu vou tentar fazê-lo. Olha o que ele continua falando: ser vigilante e confirma o restante, que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Quando ele fala ser vigilante, você vai ver que isso é histórico. Lembra? O pessoal dormiu, achava que era intransponível a cidade, e aí enquanto que eles dormiam, acharam uma brecha, e entraram por essa brecha e conquistaram a cidade. E aí tu perguntas, poxa, então eles aprenderam. Aí chega no ano 218, de novo, Antíoco Epifânio usa o mesmo método, passa por a brecha e conquista a cidade. E está aqui Jesus falando, sede vigilante. Hoje nós cantamos e a William, ele até ministrou, falando sobre a volta de Jesus. Há uma pregação de Billy Graham, que ele fala assim: se você, agora nesse momento, descobrisse que em 40 segundos Jesus vai voltar, e só você descobriu isso, qual seria a tua ação? Tu cairia na real e entenderia que você nunca teve uma vida de fato com o Senhor? Se arrependeria de todos os seus pecados, ou pelo menos buscaria se arrepender, porque não é essa coisinha assim, porque quem convence é o Espírito. A gente é horrível, se a gente deixar, a gente teima com Deus que não é pecado. Você sairia para anunciar, e para quem seria a primeira pessoa que você anunciaria que Jesus está voltando? Se isso acontecesse agora, qual seria a nossa reação? Ninguém sabe o dia e nem a hora, mas fala que será como um piscar de olhos. E ele fala, sede vigilante. E aí eu vou tirar dessa parte da volta de Jesus, vamos falar da nossa vida. Provérbios vai dizer que é impossível a gente colocar fogo na nossa roupa aqui no peito sem queimar o peito, sem queimar o corpo. O que o escritor dos Provérbios está querendo dizer? Não dá para brincar com o pecado, não dá para você dar brecha para o pecado, porque primeiro a gente tem uma inclinação tremenda para pecar, a gente peca porque a gente é pecador. Segundo, porque o salário do pecado é a morte. Terceiro, porque ninguém sabe se esse pecado vai acabar te dominando ou não. E quarto, porque ninguém sabe a hora que Jesus voltará. Então não brinque com o pecado, sede vigilante, sede prudente, como a Bíblia vai falar, seja uma atalaia. Está vendo que o pecado está vindo para ali, e se você entende que hoje você não tem condições de enfrentá-lo, então o que você faz? Foge pela janela. Não foi isso que José fez? Fugiu pela janela. Se tu entendes que tem de fato como você enfrentá-la, é outro papo. Mas do contrário, não brinque com o pecado, sede vigilantes, ninguém sabe o dia e nem a hora que o Senhor virá. Amém, amados? E aí ele vai continuar falando: lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste, e guarda-o, e arrepende-te. Quando a gente vai ler Lucas 11, no versículo 27, depois de Jesus ter pregado, o pessoal vai dizer para ele: bendito é o ventre que te gerou. Aí no 28 Jesus vai falar: não, bendito não é o ventre que me gerou, benditos são aqueles, felizes são aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, ouve e as guarda. Em Apocalipse, aqui no 1:3, quando começa o livro está dizendo isso de novo: felizes são aqueles que guardam as palavras desta lei, as palavras deste livro, a lei deste livro.
Quando a gente vai abrir em Hebreus 3, vai dizer que, olha, se hoje ouvide a voz do Senhor, o teu Deus, não endureçais o teu coração, como endureceram o pessoal do deserto, o pessoal que saiu lá do Egito, mesmo eu tendo fazendo sinais diante deles durante 40 anos, não sejais assim, sejais praticante da palavra. E aí é que ele está falando, lembra de quando você ouviu a palavra. Aí lembra daquela explicação que eu dei quando a gente se converteu? Logo no começo da caminhada? Aquela palavra que entrou no nosso coração, né, irmã Jaci? Que queimou. E você falou, estou vivo, e agora eu estou vivo para sempre. Você aprendeu que tinha que ser obediente ao Senhor, temente ao Senhor. Você aprendeu que a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. Você aprendeu que o Senhor falou para Josué, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Guarda a palavra na tapa do coração para não pecar contra o Senhor. Permaneça nisso, em nome de Jesus. Lembra-te do Senhor. Louvado seja Deus. Lembra-te. Não deixe isso se apagar, não deixe isso embora. Ele está falando, lembra-te disso e arrependa-te. E aí a lamentação de Jeremias vai dizer, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Traga a palavra de Deus à memória. Traga o amor de Deus à memória, traga a misericórdia, mas também traga a justiça de Deus à memória, em nome de Jesus. Ele vai dizer, arrepende-te, mas se não vigiares, de novo ele falando de vigiares, virei sobre ti como um ladrão. De novo ele está falando de algo que o pessoal conhece. 2 vezes, repito, a cidade foi invadida dessa maneira. E virei contra ti como ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Mas também tendes em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andaram vestidas de branco, pois são dignas. Uma coisa que é tão profunda é isso. Nós, quando vamos ler Mateus 7,21, está escrito, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. A Bíblia nos ensina que os olhos do Senhor são como chama de fogo, que a tudo contempla. Para Deus não existe trevas, porque Ele é a luz. Então onde a luz chega, a treva é dissipada. E esse Deus, Ele conhece cada um de nós. No nosso meio, Ele sabe quem é quem. Ele sabe quem nem está aí para a hora do Brasil. Ele sabe quem está preocupado em usar uma capa. Ele sabe que aquele que está brincando de ser cristão. Mas Ele também sabe aqueles que são fiéis a Ele, que andam numa vida de santidade. Por isso que Ele está falando de vestes brancas, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e permanecem, lutam para permanecer com ela brancas, alvas como a neve. E Ele está falando, Anderson, eu conheço esse povo. Deus sabe quem é quem. Eu falei também sobre isso um tempo aqui atrás, que era uma frase que está aí em pauta hoje, está em alta, que as pessoas falam assim, você não pode que me julgar, quem me julga é Deus. Gente, isso tinha que causar na gente um temor tremendo. Aquele que vai nos julgar é que conhece todos os nossos pensamentos, que antes das palavras virem às nossas bocas, Ele já sabe, que sabe o lado da cama que a gente dorme, sabe o gosto que a gente chama de gostoso e o sabor que a gente chama de ruim. Ele sabe todas as coisas e é Ele que vai nos julgar. Mas ao mesmo tempo Ele sabe quem é fiel, quem luta por uma vida de santidade. E para essas pessoas Ele já faz a declaração, o que vencer será vestido de vestes brancas. Preste atenção, Ele está falando que existem pessoas que já têm as vestes brancas. Antes Ele tinha dito, arrependa-te, isto é, lavem as suas vestes, saiam dessa vida de libertinagem, de idolatria, de pecado, de brincar de ser crente achando que pode.
Não deixa que aquilo que a gente chama de mundo, que é pecado, entre no teu coração, faça parte da tua vida, faça parte da liturgia. Arrependa-te. E ele está falando que esses também que se arrependerem, eles terão as vestes brancas, e de maneira nenhuma riscará o nosso nome do livro da vida. Ao contrário, ele vai chegar diante do Pai e vai confessar o nosso nome. Da mesma maneira ele vai fazer diante dos anjos. E aí ele termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, aqueles que têm acompanhado as pregações, tem a ver com algo que aconteceu há quase 1900, não mais, há 1910 anos aproximadamente, e que tem tudo a ver com a gente no dia de hoje. Agora, não adianta eu crer que Deus colocou essa palavra em mim, no meu coração. Não adianta eu me esforçar o máximo para pregar de maneira que você entenda. Não adianta eu orar, jejuar, estudar para que você consiga absorver o máximo dentro daquilo que eu tenho limitado como eloquência, se você não guardar essa palavra no teu coração e não praticar. Se você não ouvir a voz do Espírito de Deus e não te arrependeres dos teus maus caminhos, se você não buscar um avivamento espiritual, não adianta nada. Mas uma coisa é certa: ninguém vai poder dizer eu não ouvi. Ninguém vai poder dizer, ninguém de vocês, que eu não fui ensinado. E por isso, de novo digo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Seja praticante, não somente ouvinte. Guarde a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Amém, meus amados?